Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Vamos nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Armênia, Copa da Armênia semifinais, temos a equipe do Ararat Armênia contra a equipe do Pionik. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Ásia Liga dos Campeões das semifinais, temos a equipe do Al Hilal contra a equipe do Al Ahly. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Suécia, sexta rodada, temos a equipe do Malmo contra a equipe do Oster. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Rússia, Copa da Rússia semifinais, temos a equipe do Sparta de Moscou contra a equipe do Dinamo Moscou. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Argentina Liga de Reserva, 11ª rodada, temos a equipe do Rosário Central contra a equipe do Vélez Sarsfield. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Inglaterra, Liga 1, 38ª rodada, temos a equipe do Burton contra a equipe do Wigan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa Liga dos Campeões das semifinais, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil é 16 avos de final. Temos a equipe do Internacional contra a equipe do Maracanã. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Argentina, abertura 15ª rodada, temos a equipe do Newell's Boys contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Argentina, abertura 15ª rodada, temos a equipe do Platense contra a equipe do Tajeres Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil é 16 avos de final. Temos a equipe do Retrô contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Copa da Bolívia, primeira rodada, temos a equipe do Aurora contra a equipe do Academia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil é 16 avos de final. Temos a equipe do Maringá contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 14º palpite.
Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil às 16 avos de final, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Aparecidense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil às 16 avos de final, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Náutico. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 16ª rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Deportivo Pasto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Copa da Bolívia, primeira rodada, temos a equipe do Oriente Petroleiro contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.